Olá, irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira e queremos compartilhar a palavra, queremos rezar, queremos fazer com que ela se torne vida na nossa vida. É a transformação que acontece dia a dia, é a nossa aproximação, esse se deixar tocar por Cristo. Que hoje seja essa nova experiência de um chamado vocacional, um chamado para seguir Jesus, na condição em que nós nos encontramos, a condição em que nós vivemos. Minha saudação especial a você que acompanha, que reza, que compartilha, você que envia o seu número, você que todos os dias lá no Facebook curte a palavra, vocês que se inscreveram também nos nossos canais no YouTube para que a evangelização aconteça. Assim como também usamos o meio do WhatsApp para que essa comunicação aconteça mais rápida, quando nós temos muitas vezes nas nossas mãos tantas coisas boas, a palavra de Deus, tantas mensagens bonitas que recebemos dos nossos amigos, que nós possamos fazer disso também uma realidade muito presente no meio em que nós vivemos, compartilhar coisas boas. Isso com certeza nos edifica. Minha saudação a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, você que é um associado fiel, você que deixa sempre o seu pedido de oração. Nós precisamos criar comunhão, rezar uns pelos outros, mas sempre tentando conseguir mais pessoas para que a evangelização chegue a todos os cantos. Para isso nós precisamos e contamos sempre com a tua ajuda. Seja um associado fiel, reze por esta obra de Deus. Pegue essa Bíblia, vamos meditar a palavra. Hoje ela é retirada de João, capítulo 1, versículos 43 ao 51. O texto diz assim: No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus disse a este: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe: Encontramos Jesus, o filho de José, de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Natanael perguntou: De Nazaré pode sair algo de bom? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: Este é um israelita de verdade, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel? Jesus lhe respondeu: Estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores que estas. E disse-lhe ainda: em verdade vos digo, vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, o chamado de Deus, o chamado que Jesus nos faz todos os dias, deve tocar profundamente o nosso coração nesta permissão que nós damos, mas não é simplesmente um tocar e se afastar, mas um toque apaixonante. Quando nós criamos um vínculo tão profundo com Jesus que já não conseguimos mais estar longe dele, viver sem ele. Quando fazemos essa experiência verdadeira com o amor de Deus, isso se torna tão presente em nós que nós vamos vivendo dia após dia quase como que com uma saudade de Deus. Nos encontramos, mas já temos vontade de nos encontrar de novo. É uma atitude, um sentimento apaixonante. Isso nós vemos com esses que se encontraram com Jesus, esses que assumiram para si um chamado. Ali, Jesus se encontra com Filipe e diz a Filipe: segue-me. Filipe que se encontra com Natanael
e diz: encontramos Jesus. Veja que o chamado de Deus não é um ato isolado para uma pessoa isolada, mas nós recebemos também uma missão de convite. A quem cabe o convite para um chamado vocacional? E aqui não estamos falando somente da vida consagrada, religiosa, sacerdotal. Estamos também recebendo um chamado para uma transmissão deste convite para aqueles que querem casar. Muitas e muitas vezes dizemos: a vida consagrada está em crise. Não é verdade. O que está em crise são as relações matrimoniais. Quando os nossos jovens não querem assumir um compromisso um com o outro, quando os nossos jovens têm medo de assumir um compromisso diante de Deus na igreja, fazendo com que aquele laço de unidade se torne um laço com Deus numa só carne. E é da família que nascem todas as outras vocações. A família é o berço de todas as vocações. E é dentro da família que vai sendo dado o testemunho, a vivência religiosa, a vivência matrimonial, a vivência consagrada, até mesmo os leigos que optam por ficar sozinhos. Então, a orientação parte de dentro da nossa casa, de dentro das nossas famílias. Mas nós precisamos dar uma resposta. Nos sentimos chamados? Então precisamos aproximar mais alguém do Cristo, mais alguém da missão. E estes, sucessivamente, nós vamos conseguindo pessoas, outras pessoas e outras pessoas, e assim é como que uma rede que se estende neste mar da vida. Nós vamos aproximando pessoas de Deus, mas primeiro nós nos aproximamos dele. Jesus lança a primeira palavra. Esse é um israelita de verdade, onde não há falsidade. E ele fica espantado com essa atitude de Jesus: mas de onde você me conhece? E Jesus diz: antes que Felipe te chamasse, eu já te vi debaixo da figueira. E só com essas palavras de Jesus, ele já diz: mas então tu é o rei de Israel? E Jesus diz: muitas outras coisas você verá ainda. Tantas outras coisas que nós iremos ver se nós nos aproximar de Jesus. Mas a resposta é diária. A busca é diária. O encontro com Jesus é diário. Não deixe de fazer esse encontro com Ele nesse dia. Procure compartilhar a palavra com os seus amigos, com os seus familiares, quem sabe com alguém que você conheceu há pouco tempo, para que esta rede, nesta pescaria de Deus, possa aumentar cada vez mais e cada um possa dar a sua resposta. Evangelize, porque evangelizar é preciso.